É com imensa alegria que hoje estamos aqui para a audiência de lançamento do processo de atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Barbacena. As diretrizes legais que regem o saneamento básico envolvem planos e políticas específicas que devem ser seguidas para o direcionamento do Plano Municipal de Saneamento Básico. Como uma das principais bases para as iniciativas voltadas ao saneamento, tem-se a Política Nacional de Saneamento Básico, estabelecida pela Lei Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007, atualizada pela Lei Federal 14.026, de 15 de julho de 2020, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal 12.305, de 2 de agosto de 2010. A criação do Plano Municipal de Saneamento Básico requer a ativa participação da comunidade, mediada por métodos e etapas que garantam acesso à informação, representação técnica e oportunidades de envolvimentos em fases como formulação de políticas, planejamento e avaliação dos serviços de saneamento básico do município. Convidamos para compor a mesa o diretor-geral do Serviço de Água e Saneamento, Daniel Salgarello. O secretário municipal de Obras Públicas, Marcos Vinícius de Souza. O vereador Pastor Everton. O vice-prefeito de Barbacena, Aloísio Dias. O excelentíssimo prefeito de Barbacena, Carlos Duque. Agradecemos também a presença dos servidores municipais componentes da Comissão Executiva e dos representantes do Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, IPCG, que compõem o grupo de trabalho. Em 5 de janeiro de 2007, o governo federal aprovou a Lei Federal 11.445, que estabelece a universalização do saneamento básico no Brasil. Essa lei se tornou um compromisso de todos os brasileiros para superar os desafios enfrentados pelo setor. Isso requer um esforço concentrado na gestão, planejamento, prestação de serviços, fiscalização, controle social e regulação dos serviços de saneamento oferecidos a todos. O saneamento básico, de acordo com a Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico, engloba 4 áreas: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem de águas pluviais urbanas. Abastecimento de água envolve captação e fornecimento com qualidade. Esgotamento sanitário contempla a coleta, transporte, tratamento e provisão adequada de águas residuais. A limpeza urbana inclui coleta de resíduos, varrição, manutenção da higiene e tratamento de resíduos sólidos. Drenagem de águas pluviais aborda gestão, tratamento e disposição de águas pluviais. Convidamos para fazer o uso da palavra o diretor-geral do Serviço de Água e Saneamento, Daniel Salgarello. Agradeço a presença e esse momento de início aqui dos trabalhos, né, a apresentação da revisão, né, e a apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico é importantíssimo aqui para a nossa cidade, né. Nós trabalhando em saneamento sabemos que esse plano, né, é o que dá as diretrizes, né, que norteia todo o saneamento, né, do município. Então, assim, muita alegria que a gente
fazendo essa revisão, início desses trabalhos que vai ser apresentado para vocês, nós pretendemos aí dar continuidade, né, aos trabalhos que a gente vem fazendo, aos nossos projetos, ao nosso planejamento, né, e agora com a revisão serão novas metas e dará subsídio aí para a gente poder fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Então, assim, a gente pretende que a população também participe, né, todas as entidades aí que estarão envolvidas, e a gente pretende, né, fazer um bom trabalho para dar continuidade ao que a gente já vem fazendo já com os projetos em andamento. Agradeço aí novamente a presença de todos e esperamos aí a participação efetiva. Obrigado. Convidamos para fazer o uso da palavra o vereador Pastor Everton. Boa noite a todos, sou prefeito, os secretários, vice-prefeito Luiz. Muita alegria estou participando aqui nesse marco histórico de evolução mesmo da legislação, dos planos municipais da nossa cidade, né? Acompanhando aí o plano diretor, os servidores estão se dedicando à empresa. Então, eu estou só externando realmente a alegria desse avanço na nossa cidade, que há muito tempo é esperado. Então, nós estamos fazendo realmente história, vocês que estão participando, os servidores, a população que está aqui presente, está fazendo história na cidade, é um crescimento, porque saneamento básico, né, pelo secretário Daniel Sagaré, o diretor, é saúde, é envolvimento da educação, dignidade para as pessoas que moram. Então, o saneamento envolve uma série de áreas na vida da população. Então, é muito importante este avanço, esse empenho, essa dedicação do Poder Executivo, do município aqui de Barbacena, que todos possam ser registrados aqui, que todos estão envolvidos, estão com muita dedicação, muito empenho, e que o Poder Legislativo, em nome aqui dos vereadores que compõem a base, puder fazer para ajudar nessa parte, nós estamos aí para cooperar. Deus abençoe a todos. Convidamos para fazer o uso da palavra o excelentíssimo prefeito de Barbacena, Carlos Duque. Boa noite a todos. Uma alegria para nós estar aqui nesta noite. E mais do que uma atualização do plano, Daniel, acho que a implementação efetiva de uma política para o saneamento para os resíduos aqui de Barbacena, e de fato, como o Everton falou, vai ser um marco na nossa cidade. Falar de saneamento é falar de saúde, é falar de tudo que envolve o nosso dia a dia, a nossa vida. E eu tenho certeza que com a equipe que está aqui, a equipe da Prefeitura, tantos nomes, nós temos em Barbacena, que estão aí na iniciativa privada também, tem uma experiência, expertise para contribuir conosco. E o IBGC, que já tem também uma experiência notável, não só nessa área, mas em todas as outras. O IBGC que já tem uma parceria também com o município em outras áreas, com essa nossa PPP, Cidade Inteligente, que deu muito certo, está dando muito certo. Mas temos que conseguir fazer um plano histórico do nosso município, de fato, apresentar políticas públicas que façam sentido. Isso é algo que a gente fala muito no plano diretor e no plano de mobilidade. Eu tenho certeza que a gente vai trazer para cá também, para o nosso plano de saneamento, que tem 4 eixos, e um deles, inclusive, a gestão de resíduos, o plano municipal de resíduos sólidos, que é um sonho. Algo que a gente já falava desde o momento na Câmara, desde a época do vereador, a gente falava muito sobre a necessidade da atualização do nosso plano de saneamento, do plano diretor, do plano de resíduos, a necessidade que nós temos aqui no município, para poder tomar as decisões assertivas da política pública, investir os recursos onde efetivamente precisa ser investido, mas isso tem que ter a participação popular. Esse plano vai ser construído a várias mãos, e isso para nós é fundamental. Não é só porque a lei prevê que ele tem que ser feito com a participação popular, a gente quer que seja feito efetivamente com a participação popular, a gente quer trazer experiência como o Bruno, que tem experiência inclusive internacional na área, que pode contribuir junto conosco com a gestão desse plano, com a elaboração desse plano. Hoje aqui a gente vai apresentar a metodologia, como ele vai ser elaborado, como a gente vai construir, para no segundo momento a gente começar as discussões, escolher as propostas, as ideias, fazer a construção que nós queremos aqui no município, mas é uma noite que de fato marca a história para nós. Para mim, pessoalmente,
por ser um tema que a gente já traz há um bom tempo e chegar nessa noite conseguir fazer essa apresentação, esse início dos trabalhos, para mim é muito especial. E você que está acompanhando a gente de casa vai poder contribuir também com o plano de saneamento, com o plano de resíduo. Participe das audiências públicas, dos canais que a gente vai estar abrindo para a participação popular, os canais digitais, fisicamente, o espaço que a gente vai ter à disposição para acolher as propostas, as ideias. Contribuam. Esse é o momento. Depois não adianta, como eu falei para o diretor, esse é o momento de contribuir, esse é o momento de construir. Depois não adianta reclamar. Então, participe, traga a sua ideia, a sua proposta. No plano diretor, a gente tem visto muito isso. Às vezes uma ideia que parece simples, parece que não vai fazer sentido, está fazendo todo o sentido na elaboração. Então, se você está em casa, quer ajudar, quer contribuir com a melhoria da cidade, com o crescimento ordenado da cidade, contribua com mais essa iniciativa, com mais essa proposta do plano de saneamento, plano de resíduo e todas as outras diretrizes que compõem, mas esse importante instrumento para a efetivação das políticas públicas aqui em Barbacena. Obrigado, Daniel, obrigado, Marcos, o Luiz, o Everton, todo mundo que trabalhou, Márcia, todo mundo que trabalhou muito para a gente conseguir estar aqui, Gustavo. Para mim, de verdade, é uma noite que marca, para mim pessoalmente, por isso, na minha vida, na minha trajetória política, hoje marca muito a gente conseguir trazer tirar do papel um grande sonho nosso. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e um bom trabalho. A Prefeitura Municipal de Barbacena e o SAS abriram o processo de dispensa licitatória número 07 de 2023 para a contratação de empresa especializada para a atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Barbacena, tendo como finalidade o planejamento, implementação e a administração do serviço de saneamento básico prestado no município. O processo resultou no contrato 037 SAS 2023, celebrado no dia 30 de agosto de 2023, entre o município de Barbacena, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas e o Serviço de Água e Saneamento, e o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, IPGC. A empresa contratada deverá executar os trabalhos previstos pelo termo de referência. Abriremos a participação popular por duas formas. A primeira verbal, e os interessados deverão se inscrever com a equipe anteriormente durante a fala dos técnicos. E a segunda através de formulário escrito, também disponível com a equipe aqui presente, para ser respondido posteriormente. Convidamos o senhor Marcos Vinícius, engenheiro ambiental e sanitarista, especialista em saneamento básico, coordenador de engenharia do IPGC, e Ana Paula Maciel de Castro, engenheira ambiental e sanitarista, para a apresentação do produto 1, que delineia a estrutura da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Barbacena, estabelecendo os objetivos, as atividades, os produtos de forma segregada e detalhada, a metodologia e estratégias aplicadas em cada um deles, além do cronograma de execução. Boa noite, pessoal. Boa noite à mesa, prefeito. Boa noite a todos que têm acompanhado a gente aqui. Pessoal, inicialmente vou só reforçar as formas de participação que a gente está instituindo aqui essa noite. Primeiramente, quem quer fazer uma contribuição verbal, a gente vai deixar aqui o pessoal para poder coletar dados até o final da apresentação. Quem quiser fazer uma contribuição ou tirar alguma dúvida de forma verbal, vai ter até o término da nossa apresentação para poder inserir seus dados e manifestar seu interesse em participar de forma verbal. Ao longo de todo o cerimonial, ao longo de todo o evento, a nossa equipe também está ali, o pessoal dá um oizinho aí, vai estar ali na porta. O pessoal está com um questionário físico, ou seja, a segunda forma para participação. Quem não quiser se manifestar de forma verbal, mas quiser contribuir, tiver alguma dúvida, fique à vontade de recorrer às nossas técnicas, mais uma vez, só para vocês guardarem aqui. Só as meninas que estavam ali também fazendo a lista de presença. Elas estão com os questionários físicos e canetas também. Então,
quer contribuir, mas não está à vontade para poder falar e contribuir de forma verbal. A gente quer entender os fatores, quer pegar sua percepção também sobre a prestação do serviço de saneamento básico. Então, por gentileza, contribua, não fique isento de contribuir hoje com a gente precisa da sua percepção. Então, as meninas vão estar com esse questionário físico também. Além dessas outras duas formas, hoje a gente está lançando aqui junto com o pessoal da prefeitura uma forma da gente interagir de forma online. Ou seja, vocês podem ver nas paredes, está um pouquinho pequenininho, mas eu acho que quando vocês chegarem, vocês visualizaram. A gente deixou aqui QR Codes, tanto aqui na parede à direita de vocês, quanto à esquerda também. Vocês podem se aproximar do QR Code, apontar o celular e diretamente o seu celular vai jogar vocês para o nosso questionário online. Então, quem também tiver interesse de poder participar de forma online, isso não só hoje, a prefeitura vai disponibilizar esse canal de comunicação no seu sítio, no seu site eletrônico. Esse QR Code já vai mandar direto para o site da prefeitura. Então também fique à vontade, não só hoje, mas a gente está dando início, hoje é uma reunião de uma audiência de abertura dos trabalhos. Então, ao longo de todo o nosso cronograma de execução, a gente vai manter esse canal de comunicação com a população. Então também fiquem à vontade para poder contribuir de forma online. Então vamos lá nos nossos trabalhos. Até convidando a Ana aqui, a engenheira ambiental e sanitarista também. Ela vai me dar um apoio, porque falar que por muito tempo a garganta vai secando, então ela vai dividir o palco comigo também. IPGC. Nossa, qual que é a nossa missão? O IPGC tem o objetivo de dar suporte aos entes públicos, sejam prefeituras, sejam consórcios, sejam governos estaduais. Nosso foco é justamente esse, dar um suporte técnico, um suporte jurídico, um suporte econômico-financeiro para os municípios estruturem seus projetos de maior interesse. Então, quando a gente fala aí, a própria prefeitura está realizando a autorização também do plano diretor, plano de saneamento básico, a gente sempre fala de projetos muito complexos. Então, mesmo prefeituras maiores ou consórcios maiores têm dificuldade de poder colocar esses tipos de projeto em pé. Então, o objetivo do IPGC é esse. Nós nascemos há 10 anos com esse objetivo, de poder acelerar o crescimento das prefeituras, poder dar um suporte técnico, poder transferir tecnologia, poder dar um suporte administrativo, um suporte econômico-financeiro, um suporte jurídico, tudo para que a prefeitura coloque de pé seus principais projetos, com foco que hoje a gente está falando de saneamento básico, com foco também em infraestrutura. Hoje nós contamos com uma equipe multidisciplinar, o IPGC está localizado em Belo Horizonte, nossa equipe tem em torno de 80 pessoas, um pouquinho aqui do pessoal, e como eu disse, nossa carta é ampla, então a gente atua na estruturação de planos, mas também de parcerias com privados e outros escopos aí que a prefeitura tiver interesse, consiga usar a nossa experiência, o nosso know-how. Então temos essa disponibilidade também de estruturar projetos específicos a depender do ente público que vier nos procurar. Aqui em Barbacena a gente já tem esse laço, a gente já tem essa parceria com a prefeitura através da estruturação de outro projeto antigo, Cidades Inteligentes. Então agora a gente tem esse privilégio de poder contribuir mais uma vez com a prefeitura, até agradecer a oportunidade de vocês. Espero que a gente esteja à altura para poder desenhar o plano da melhor forma, atender a expectativa. Atender a expectativa de todos é difícil, mas vamos juntos, porque não é só o IPGC que vai desenhar esse trabalho. Então, todo mundo aqui da prefeitura está participando, estamos construindo aí o plano a 4 mãos, e agora é a hora da gente fazer mais ou menos, que é integrar a parte social, integrar aqui a comunidade, que é quem realmente usufrui dos serviços públicos aqui no município. Um pouco dos nossos macro-números. Já estruturamos projetos em 22 estados do Brasil. São mais de 127 projetos de infraestrutura já colocados de pé. São 16 bilhões de reais em contratos modelados e 3 bilhões de reais em contratos já assinados, de projetos já tocando. E desses 127 projetos que já estruturamos, já atingimos aí a marca de tentar levar um pouco mais de qualidade de vida, um pouco de dignidade, porque quando a gente está trabalhando em saneamento básico, a gente está trabalhando com a ponta muito sensível, que é da ausência da prestação de serviço. Então a gente já impactou em cerca de 74 milhões de pessoas em todo o Brasil. Com relação ao saneamento básico, já desenhamos outros projetos desse modelo aqui também para outros municípios, aqui um pouco da nossa experiência. O presidente Léo fazendo também uma audiência pública, já estruturamos projetos para Catalão,
e Pirinópolis também. Um pouco aqui da participação popular, das audiências que nós já estruturamos também, e os nossos produtos, né? Ao final do trabalho, nosso objetivo, nosso produto principal é estruturar a atualização do plano de saneamento básico aqui de Barbacena. Então já temos ali nosso foco, né? Atualizar a Câmara. O próximo aqui vai ser a igreja ali da Boa Morte, então já está focado para, já está visualizando esse produto pronto. Então agora o que a gente quer é a contribuição de vocês para a gente construir isso junto. Aqui também é um pouquinho de outras prefeituras que já estruturamos projetos nesse sentido também de infraestrutura, não somente prefeituras, não somente entes nacionais, mas também alguns governos estaduais, alguns consórcios. Vou destacar aqui de Minas também, o da Norte, a parte de Minas Gerais, Cidasco também, outras prefeituras, como a Prefeitura de Joinville, a própria Prefeitura de Barbacena, que a gente deu esse destaque aqui com o projeto já desenhado. Como eu disse, o IPGC é um braço estratégico para a Prefeitura colocar de pé seus principais e maiores projetos, porque a gente consegue ter uma equipe multidisciplinar. Foco aqui nosso, principalmente, são engenheiros, para a gente poder desenhar projetos de infraestrutura. A mão de obra da engenharia é muito importante, mas esses projetos eles não são apenas técnicos. Então, a gente necessita de uma equipe multidisciplinar com advogados, economistas e por aí vai. Só que o principal tripé que a gente colocou. E por que atualizar o plano de saneamento básico? Primeiro eu vou contextualizar para vocês. Não estamos tratando da elaboração de um produto novo. A gente está tratando da atualização de um produto já existente. Então, Barbacena já executou a estruturação do seu plano de saneamento básico. Entre 2013 e 2014, o município já fez esse processo. Já vieram técnicos aqui na época de outra empresa para poder fazer o diagnóstico dos sistemas, das infraestruturas, da mão de obra, conversou com a população também e estruturaram lá em 2014 o plano de saneamento básico do município. E nesse plano ele já tinha ali um horizonte de projeto. A gente fala que o plano de saneamento ele não é somente o diagnóstico, mas ele também é um prognóstico. Então a gente está parando um pouquinho para poder pensar no passado até o presente, a gente desenha todo esse diagnóstico, mas o plano ele já dá as diretrizes ali para o município seguir para os próximos 20, 30 anos. Então o município já tinha estruturado esse plano em 2014, porém, a gente sabe que o município é muito dinâmico. E também, hoje em dia, a gente vive nessa sociedade de novas invenções, novas tecnologias, então tudo isso dinamiza muito o local, a população. Então o plano ele é um instrumento vivo. Então a partir de 2014 foi estruturado o plano, mas aquele plano ele é um instrumento vivo, ele precisa de atualizações. E pela nova lei, pelo novo marco de saneamento, lei 14.026, a gente necessita fazer essa atualização do plano em até 10 anos, ou seja, já o município de Barbacena vai começar em 2024 com o seu plano atualizado, seguindo a nova lei de saneamento básico. Mas é só para atender a lei? Não. O plano ele vem aqui para poder entender e atualizar essas deficiências que o município vem enfrentando. Ou seja, a equipe lá de 2014 veio para campo, detectou alguns problemas. Os problemas são os mesmos de hoje. A gente conseguiu avançar, surgiram novos problemas, resolvemos os problemas antigos. Então a atualização do plano ela vem com esse objetivo. Mais isso aqui até no Brasil a gente não está acostumado, é fazer planejamento de longo prazo. Então no Brasil a gente já está cansado de executar a obra por executar. Dinheiro tem, vou falar que tem. Mas a execução desse dinheiro ela é difícil de ser feita, porque, por exemplo, vamos falar de drenagem. Quantos municípios fazem o asfaltamento da rua sem implementar uma rede de coletora de água, sem implementar uma rede de distribuição de água, sem implementar uma rede de coletora de esgoto, sem implementar uma rede de drenagem? Então, teve dinheiro para poder executar? Teve. Tinha dinheiro para poder executar a rede de água, a rede de esgoto, a rede de drenagem? Possivelmente tinha. O município tinha projeto? O município teve planejamento para poder executar aquele orçamento? Muitas vezes não. Então o plano de saneamento ele vem com esse objetivo de o município parar e fazer o planejamento para que tudo seja feito de forma coordenada e eficiente. Porque depois que você já implementou o asfalto na rua, você vai furar de novo para poder colocar uma rede de água, uma rede de esgoto, a rede de drenagem. Infelizmente, em muitos locais do Brasil a gente tem que fazer isso. Mais pontos para a gente poder atualizar.
controle de avanços, ou seja, fiz muitas proposições lá atrás. E aí, o município cumpriu? O SAS conseguiu cumprir? A Copasa conseguiu cumprir? A população também tem o dever dela, a população acompanhou toda essa atualização, toda essa dinamização. Então a gente vai mensurar isso, essa atualização do plano. O plano atualizado, ele é equipamento, ele é um instrumento essencial para poder buscar novos recursos. Não adianta bater lá na caixa e falar, ó, eu tenho um projeto de água, eu tenho um projeto de drenagem, eu tenho um projeto de resíduo. A caixa vai falar, tudo bem, cadê o projeto? Cadê o planejamento? Tem um plano atualizado? Então, para ter recursos, o município necessita fazer essa atualização do seu plano. E o foco do plano é o quê? É um só. O foco principal, eu diria, é gerar qualidade de vida. Então, a gente parando esse tempo para poder estudar, entender a realidade, organizar a priorização da execução dos recursos que o município tem. Então, tudo isso gera o quê? Gera desenvolvimento econômico, gera desenvolvimento social. Qual caso aí não tem uma rua asfaltada? Se asfaltar, vai realmente valorizar o seu imóvel? Vai. Se você tem ali uma chácarazinha ali próximo da sede, não tem uma rede de água, se a rede de água potável chegar, vai valorizar a sua sede? Vai valorizar o seu imóvel? Uma indústria quer se instalar aqui, mas ela olha para a Copasa, ela olha para o SAS, ela não sente confiança de que o SAS ou a Copasa vai realmente atender a demanda dela de água. Ela fala, não, acho que eu vou para São João do Rei, acho que eu vou para outro município, acho que eu vou para o Juiz de Fora. Então, ter esse planejamento, passar essa confiança, gera dignidade para as pessoas, quem vive ali no dia a dia da cidade, e gera oportunidades econômicas, porque dá segurança para o mercado poder investir aqui no município, porque o município diz, ó, está aqui meu plano, eu estou fazendo essa projeção para 20, 30 anos, e eu já estou prevendo aqui que eu vou ter uma expansão da minha demanda de água, e pode vir que eu garanto que eu vou conseguir te atender em todas as suas demandas, porque eu já tenho esse meu planejamento de longo prazo. E só para a gente poder nivelar, até 2007, a gente tinha a palavra saneamento básico, mas não tínhamos ainda uma legislação no Brasil que realmente definia, de fato, o que era saneamento básico. A partir de 2007, a Lei 11.445, que é a Política Nacional de Saneamento Básico, a Lei Nacional de Saneamento Básico, o arcabouço legal do Brasil definiu o que é saneamento básico de fato. E o que é? Vamos lá para a gente poder nivelar, todo mundo ficar no mesmo patamar, na mesma página. São todas as infraestruturas, todos os serviços, inclui aí mão de obra, inclui aí os equipamentos, tudo que for necessário para desenvolver, para empenhar, para entregar para a população os serviços públicos de quê? De abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e também drenagem. São 4 pilares do saneamento básico, foi definido pela lei. Com relação ao sistema de abastecimento de água, que é, vamos lá para as principais etapas. Então, o SAS e a Copasa também são responsáveis aqui no município por todo o processo, por todos os serviços, tudo que for necessário para pegar a água lá na captação, lá no meio ambiente, fazer a sua adução, fazer o seu tratamento, fazer a sua reservação aí pelos diversos reservatórios criados pelo município e distribuir, que essa água chegue até a sua casa. Então, o SAS aí vem desempenhando aí também a Copasa no setor noroeste. Eles são responsáveis por todos os processos dentro desse fluxograma, desde a captação daquela água bruta na natureza até a disponibilização dessa água ali no ramal da sua casa, no seu medidor. E aqui a Ana vai falar com alguns macronúmeros do país para a gente poder se referenciar, para entender o tamanho do problema que é o saneamento básico no Brasil todo. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite, Helena. Bom, então, para a gente conseguir entender que patamar a gente está no país hoje, em relação ao saneamento básico, a gente precisa alguns números de cada eixo. Começando pelo sistema de abastecimento de água, nós temos hoje 175,5 milhões de pessoas atendidas no Brasil, né? Isso equivale a 84,2% da população atendida hoje por ano. Então, a gente tem que focar, né, nesses 15%, né, praticamente, de pessoas que estão sem acesso, né, sem atendimento à água, né, sem acesso à água. E aí a gente pode ver as discrepâncias também nas regiões brasileiras, né, geográficas.
região norte, ela está bem mais discrepante, né, que as outras regiões. Então, é um foco, né, de melhorar esse atendimento no país. E agora, trazendo para o contexto de Barbacena, né, a gente tem esse do SNIS, que é o Sistema Nacional de Nosso Funcionamento, que traz esse atendimento de água para o município. E a gente vê que a Copasa ela tem 100% do setor noroeste, que são dados de 2021. Importante ressaltar que de 2021 para cá já foram feitas muitas atualizações, a gente precisa atualizar esses números, mas o último que a gente tem é de 2021. E o SAS está dentro de 91,76% do restante do município, né? Tirando aí o setor noroeste. Até trabalhando um pouco nesses números, a gente vê essa pequena discrepância que a gente tem que enxergar da seguinte forma: Copasa não é área de emergência, área estritamente urbana. À medida que a gente olha para o SAS, que a gente vê que o SAS tem que entender 12 ou 13 distritos, que é a zona rural. Toda a zona rural realmente ali tem uma pequena defasagem. Por quê? Aqueles 15% que realmente não tem acesso à água potável no Brasil, mora na zona rural. Por quê? Porque a infraestrutura é mais difícil de chegar. Então aqui a comparação não pode ser direta. Então a Copasa tem 100% porque a área de abrangência dela é somente a zona urbana, somente o setor noroeste. Então o SAS tem esse desafio junto com a prefeitura, praticamente na sede, praticamente universalizado. A gente está dando aí os 12 distritos, né? Então a gente está entendendo um pouco do trabalho de vocês. E o pepino, para resolver o problema maior de levar a água para a parte mais difícil, que é a população dispersa, que é quem mora numa chácara muito afastada da sede, aquela população realmente dispersa, ela ficou por conta da prefeitura, por conta do SAS. Então por isso a gente vê um nível de abrangência, de atendimento um pouco menor. Se fôssemos comparar atendimento urbano com atendimento urbano, o Copasa estaria atendendo praticamente 100% dentro da área de planejamento dela, e o SAS também está atingindo praticamente a universalidade, como se diz, ao atendimento urbano. Quando a gente joga para o atendimento total, a gente tem essa pequena discrepância. E aí, E aí a gente trouxe algumas perguntas, né, que instiguem a população a entender o que a gente está fazendo aqui, né? A gente precisa perguntar sobre essas questões que estão ali no slide, para a gente entender qual é a visão da população em relação a tudo isso. A gente quer ouvir, né, tudo que vocês têm para falar para a gente desenhar esse plano, né, de acordo com todos da sociedade que tem a dizer para a gente. Então, aqui algumas perguntas para a gente refletir sobre o abastecimento de água hoje, né? O que os números do município nos mostram em relação aos números nacionais. Além disso, como a gente avalia a qualidade da água distribuída, se há vazamentos na rede, interrupções frequentes, isso tudo a gente vai querer ouvir mais não, né, nesse momento. A gente está pegando as contribuições, né, com as meninas, nesse momento. Depois também tem formulário que a gente vai poder responder com todas essas perguntas. É bom a gente nivelar também, a gente alinhar essas expectativas, porque eu acho que deve ter gente que está coçando de vontade de fazer uma pergunta, de falar alguma coisa, só que a gente está na mesma página que vocês. Essa é uma reunião de lançamento, é uma reunião de abertura. Então a gente veio para Barbacena para poder responder algumas perguntas que a gente já tinha aberto. E aqui o nosso foco é trazer alguns questionamentos para instigar vocês também, até responder essas próprias questões que a gente tem. E aí, o serviço é adequado? E aí, tem um problema macro na sua rua, tem um problema crônico na sua rua que não é resolvido da parte de água. Então a gente quer instigar vocês para a gente ouvir essa problemática de vocês também, porque a gente está na etapa de responder perguntas. Então hoje a gente não vai trazer solução para nada. Nosso foco aqui é, junto com vocês, fazer mais perguntas ainda, que agora na próxima etapa a gente vai começar a responder, impossível responder todas. A gente vai trabalhar para a gente responder o máximo possível para consolidar um plano mais eficiente, mais focado possível. Então, por isso, você quer até ler essa pergunta, só para o pessoal, quem tiver alguma ponderação, alguma contribuição relacionada a essas ou outras perguntas dentro do sistema de abastecimento de água, fique à vontade também para falar com a gente aqui depois. Isso, e a gente também vai deixar ao final, né, os 4 slides em relação aos 4 eixos, né, as perguntas desses 4 eixos, para a gente poder responder no papel também, quem não tiver acesso ao formulário online. Então, as perguntas de abastecimento de água. Que os números do município nos mostram em relação aos números nacionais. Então, os números que a gente mostrou, o SNIS, né, de Barbacena, o que ele
SAS e a Copasa também são responsáveis desde o esgoto gerado ali na sua residência. Vocês têm ali o ramal de vocês para despejar o esgoto ali na rede da Copasa ou na rede do SAS. Então, toda a infraestrutura, todo o serviço, toda a mão de obra envolvida para coletar o esgoto na porta da sua residência, fazer o transporte desse esgoto, fazer o devido tratamento e, por fim, fazer a disposição ambientalmente adequada, fazer o tratamento e despejar esse resíduo líquido, esse efluente gerado de forma adequada na natureza. Isso tudo é responsabilidade dos prestadores de serviço. E vamos lá entender um pouquinho do problema. O problema de esgoto ele é um pouco mais assustador que o problema de água. Isso no Brasil, eu digo. E a gente vê também o cenário mais assustador que de água, porque apenas 55% da população brasileira tem acesso, né, à coleta de esgotos nas suas residências. Então, são dados de 2020, né? Então a gente tem dados atualizados, mas 55% de 2020. Desses 55% do esgoto que é coletado, só 55% é tratado. Também deixa a gente bastante preocupado em relação ao saneamento, né? Porque, como já foi dito aqui, saneamento é saúde. Se a gente não tem coleta de tratamento, se a gente não tem coleta de esgoto, a gente prejudica muito a saúde pública. Então, essa é a situação do Brasil. Aí, mais atualizada que a gente tenta, mais uma vez, com as regiões do Brasil, bastante discrepante com seus números. Eu trazendo de novo para a Barbacena, né? A gente tem esse índice de coleta de esgoto, que em 2021 a Copasa era de 71,37% e do SAS de 79,44%. Essa é a coleta. Então, quando o esgoto sai, né, da nossa casa, está aí para o nível de coleta. O tratamento a gente ainda não trouxe, vamos trazer mais informações sobre ele, né, na próxima etapa. E essas aí são as imagens que a gente conseguiu coletar essa semana das estações de tratamento de esgoto. As duas de cima são as sanetes do SAS, que estão em construção ainda, quase terminando aí, esperando só um pouquinho para poder começar a funcionar. E a ESG da Copasa já está em funcionamento. Então, essas duas estações de tratamento ali de cima, né, elas vão aumentar muito aí esse índice de tratamento aqui na cidade. Trazer muitos avanços, né, da população, da saúde pública, e é isso que a gente quer, né, que aumente cada vez mais. Então, quis trazer, né, esse grande avanço que a gente vai ter nos próximos momentos. E o que a Organização Mundial de Saúde vem pregando, né? Esse número ele pode estar até atualizado, mas a cada R$1 que a gente investe em saneamento básico, nessas infraestruturas aqui que vocês estão vendo, a gente consegue economizar na outra ponta até R$4 no setor de saúde pública. Então, investir R$1 em saneamento, qual é o retorno do município? Economia de até R$4 na parte de saúde da população. Mais umas questões aí também para a gente poder discutir sobre o sistema de esgoto, né? Isso ali, aparecem algumas perguntas, né, que também podem ser respondidas no formulário e nas contribuições no papel. Vou ler para vocês, então, como melhorar esses resultados principalmente, esse resultado, né, do índice de coleta. Aí vocês podem colocar a contribuição de vocês, o que vocês acham que pode ser feito, tanto para esses resultados, quanto os resultados que a gente vê no dia a dia, né, como cidadão mesmo. Além disso, o esgoto da sua casa é destinado corretamente, a gente quer ouvir, a gente quer saber se o esgoto da casa de vocês é destinado corretamente. E é possível sentir algum tipo de odor proveniente das bocas de lobo ou de cursos d'água da cidade? Essa também é uma pergunta bastante interessante, né, que vocês podem estar respondendo para isso. Exato. Por trás dessa pergunta aqui, a gente pode ali constatar o lançamento irregular do seu sistema de esgoto ali no sistema de drenagem. Então é um objetivo também, um ponto sensível aí de todos os sistemas aqui no Brasil. Com relação ao manejo de resíduos sólidos, a gente praticamente divide o manejo de resíduos sólidos em duas vertentes, dois blocos de prestação de serviço muito específicos. No início até a gente comentou um pouco aqui no início da apresentação, a gente tem a parte de limpeza urbana, então é o asseio das ruas, dos espaços públicos, desde a varrição, capina, poda, roçada, a limpeza daquela areia que fica ali depois que chove. Então, todos esses serviços de asseio dos espaços públicos entram dentro da limpeza urbana.
Já o manejo de resíduo sólido começa lá dentro da nossa casa. Gerei meu resíduo, acondicionei meu resíduo, e aí a gente falando somente do resíduo domiciliar, coloquei meu resíduo para fora para ser coletado pelo prestador de serviço ou pelo município. Então, a partir desse momento, a gente tem esse manejo externo do resíduo sólido. É a coleta do seu resíduo, o recolhimento, o transporte ou o transbordo desse resíduo. Em muitos locais a gente tem que fazer um transporte um pouco maior. Tem local que tem seu próprio aterro sanitário, tem local que usa o aterro sanitário do município vizinho, como é o caso daqui. Nesse caso, aumenta a distância de deslocamento da sua casa até o ponto de destinação. Então, para eficientizar a logística, instala-se uma unidade de transbordo e a partir daí a gente tem o transbordo e a destinação final, que seja ela ambientalmente adequada, apesar de não ser a realidade de muitos municípios do Brasil. Vamos lá para os problemas, né? No Brasil, então, nós temos 90,5% da população, né, com acesso ao atendimento de coleta. Então, 21 milhões praticamente de brasileiros não têm acesso a esse serviço. Então, eles não têm, quando eles não têm acesso a esse serviço, eles acabam queimando, dando outras destinações completamente incorretas, inadequadas para esse resíduo. Então, são números, né, aí também um pouco de discrepância em relação às regiões, mas aí, então, 21 milhões a gente tem que focar novamente em que está faltando. Quem são essas pessoas, como a gente vai aumentar esse índice de coleta? Também a zona rural, né, é um desafio grande, e eu e a Ana, a gente está montando aí uns 12 distritos rurais do município. A gente está vendo aí a abrangência do serviço de coleta do município. Está tentando entender essa percepção da população, a qualidade do serviço, a frequência da coleta. Então, aqui em Barbacena a gente já tem esse avanço, que é a coleta rural implementada. Praticamente todos os distritos que a gente já foi até agora, já rodou praticamente os 7 distritos. Amanhã a gente deve participar e deve visitar aí os outros distritos que estão faltando. E a gente está tendo essa percepção que o serviço sim chega na zona rural. Vamos entender agora se está chegando de forma adequada, se a frequência é adequada, se a percepção da população é boa, se são as próximas perguntas que a gente vai responder também. Isso aí, novamente trazendo o contexto de Barbacena, o Marcos já adiantou, né? Mas 94,92%, né, da população de Barbacena, em relação à população total do município, que engloba também a zona rural, né, os distritos e tudo mais, tem acesso à coleta de lixo, de resíduo sólido, né? E esse número é um número muito bom pensando na extensão, né, do município de Barbacena. A gente tem vários distritos, a gente tem várias localidades e, pelo que a gente está vendo, vários deles têm acesso à coleta. Isso é muito bom, é um avanço muito grande que a gente já tem. Mas precisa avançar ainda, né? Tem que prestar atenção nesses quase 5%, mais de 5%. Está faltando ainda. E 99% da população urbana, né, já tem esse acesso também. Então são números altos, números bons que a gente precisa melhorar ainda mais, né, para que todo mundo seja atendido por esse serviço. E aí as perguntinhas de resíduos, então. Como vocês avaliam o serviço de gerenciamento de resíduos em Barbacena? Além disso, há muito potencial ao aguardar a coleta de lixo? Como você avalia a conscientização da população quanto à destinação final dos resíduos? Ponto bastante importante, né? Porque a gestão de resíduos não se faz sozinha, a prefeitura não faz sozinha, a concessão não faz sozinha, né? As pessoas precisam se conscientizar, os cidadãos precisam dessa conscientização. E como você avalia os serviços de limpeza urbana do município? Também foi um ponto crucial, porque ainda mais quando a gente coloca o microfone aqui para o pessoal falar, a gente fala isso de experiência que muitos municípios que a gente roda, é muito fácil ficar apontando o dedo e falando, nossa, o serviço de coleta é ruim, o serviço é assim, o serviço é assado, o serviço é aquilo outro. É muito fácil criticar. E hoje a gente está no distrito, e aí a gente foi fazer uma entrevista lá com o pessoal da população desse distrito e perguntamos, que dia é a coleta aqui? Pessoal, segunda, quarta, sexta, hoje é quinta. E as lixeiras? Todas cheias. Então também eu tenho a minha responsabilidade, eu tenho o meu papel dentro do funcionamento desse sistema. Seja ele de água, de esgoto, de resíduo, de drenagem, eu também tenho que ter essa consciência. Lógico, outra coisa que a gente vai abordar muito importante, que ela comentou, é a educação ambiental.
o município também tem que trazer projetos, mas não só. Hoje a gente procura tanta coisa na internet, por que não se conscientizar ambientalmente, sanitariamente também, para a gente poder contribuir com o nosso município? A parte de drenagem também é um problema crítico, principalmente agora que a gente tem vivido essa mudança climática muito drástica. Então, geralmente, a grande maioria dos municípios só pensa na drenagem urbana ali no segundo semestre do ano, quando a gente começa o período de cheio, começa a alagar, e é rua inundada, e é casa inundada, e é morador perdendo móvel, o pessoal lá do SAS, a população pedindo água para poder limpar a rua. Então, o problema ele é sentido muito ali ao final do ano. Só que a gente precisa fazer esse planejamento de longo prazo também. Por quê? A vida nossa está mudando como um todo, mas o clima está mudando muito também. Então, quando a gente pega esses projetos grandes de drenagem pluvial, esses projetos de manejo das águas pluviais dos municípios, a gente faz uma projeção ali para ele sustentar uma chuva, um horizonte, um período de retorno daquela chuva, ou seja, a gente atribui uma segurança para aquela obra nossa de até 10 mil anos, principalmente para as barragens de grande porte. Então, a partir desse momento a gente fala assim, não, vamos colocar aqui em miúdos, eu vou fazer a projeção de um sistema que ele vai suportar um evento crítico que ocorre uma vez em até 10 mil anos. Na parte de drenagem, principalmente das ruas, não é assim, a gente pode inventar ali 50 anos, 100 anos, 500 anos, mas os eventos, as infraestruturas maiores são até 10 mil anos. Só que aí o que acontece? A gente pega uma chuva, como é que aconteceu agora em Santa Catarina, como é que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, que é um evento que ocorre uma vez a cada 10 mil anos acontecendo aí esse mês. Então, esse projeto, pensando que isso nunca vai acontecer, quando vê, a cidade inteira está debaixo d'água. Então, a drenagem urbana também tem que ser destacada nesse ponto importante que é o planejamento. E voltando a olhar agora para a Barbacena, né, a gente tem um plano de saneamento de 2014, esse mapeamento dessas áreas de risco. 22 áreas de risco muito alto, né? Risco alto ou muito alto, suscetíveis a deslizamentos no município. Então, nessas duas áreas, existem 903 imóveis e aproximadamente 3.500 pessoas podem ser impactadas com essas enchentes e deslizamentos. Então, o que fazer, né, para essas pessoas? Quais são os próximos passos aí da drenagem para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, para elas não precisarem perder seus bens, né, e passarem pelo que podem vir a passar. Perguntinha. Aí as perguntas em relação à drenagem. Drenagem sempre é um assunto que a gente não tem tanto conhecimento quanto os outros, né? Mas mesmo assim a gente quer ouvir vocês, então a gente, para direcionar, tem essas perguntas aqui. Há ocorrência de inundações frequentes na cidade? Além disso, qual o maior problema do município em relação à drenagem fluvial no seu município? A drenagem da sua rua é adequada? Já aconteceram deslizamentos ou inundações em sua região? Então, como a nossa equipe está rodando, quem quiser contribuir, fala, tem 22 pontos, minha casa está no bairro tal, está aí dentro. Então, a gente quer ouvir a sua participação aí também, para a gente poder fazer esse mapeamento e aumentar esse mapeamento para ser ainda mais preciso. E vamos lá. Então, qual vai ser o nosso produto? A atualização do plano de saneamento básico. Só que a gente vai atualizar, né, fazer essa execução desse processo, desse produto, através de outros 7 produtos intermediários. A população, ao término do ano, vai receber ali um plano, como a gente mostrou a capa ali, aquele produto completo, finalizado, mas a estruturação dele se dá através de subprodutos, né, de produtos intermediários. Então já celebramos aí com a prefeitura, com o pessoal do SAS e todo mundo aí do comitê de execução, esses produtos intermediários que serão encaminhados para a prefeitura para depois a gente construir esse produto consolidado. Primeiro produto, plano de trabalho, que é o que a gente está vindo apresentar para vocês hoje. Segundo produto, plano de mobilização social, também a gente vai falar um pouquinho dele hoje. Terceiro produto, diagnóstico, é o que a gente está trabalhando na atualização dele agora. Quarto produto, já começamos os prognósticos, e aí são as rotas tecnológicas para atendimento das nossas metas, não só das nossas aqui internas, como pais,
mas também das normas estaduais, das normas federais. Produto 5, desenhei meu prognóstico, como eu vou chegar lá. Então, a partir disso, a gente tem que colocar isso estruturado em programas, projetos e ações. Produto 6, indicadores de desempenho. Produto 7, esse aqui vai chegar na mão de vocês. A gente vai ter aí mais, se não me engano, 2 momentos de participação, 2 audiências públicas, uma primeira para consolidar diagnóstico e uma segunda, né, para consolidar diagnóstico e uma terceira para consolidar o produto final. E aí esse produto final é nada mais do que a função de todos os produtos estruturados aí, junto ao município, junto à população, junto ao comitê de execução e prestadores de serviços. Vamos detalhar um pouquinho mais para vocês, plano de trabalho, foco. O foco desse primeiro produto é simplesmente formalizar com o município qual será o passo a passo para a execução da atualização do plano de saneamento. Igual a gente já comentou, o plano ele não é novo, o município já tem ali o plano de saneamento, a gente vai fazer a atualização do Itacá para colocar lá a igreja da Boa Morte, não que a gente tenha nada contra o Monte Leão, pessoal. A gente vai atualizar ali para a igreja da Boa Morte, vamos fazer a atualização do plano de saneamento básico. O plano de 2014 respeita o conteúdo mínimo exigido pela lei, ele tem ali seus indicadores, as suas metas, suas ações. Por que a gente trouxe esse slide aqui? É para falar que a gente não quer reinventar a roda. O município já está desde 2014 no trilho, já tem suas metas, já tem seus projetos a serem executados. Então, nosso objetivo é entender o que foi proposto, atualizar com a realidade de hoje e fazer um realinhamento para a gente continuar aí nesse trilho andando para atingimento das metas aí de longo prazo. Quem vai fazer? Todo mundo. Principalmente o comitê de execução. E aqui a gente tem uma mescla aí de profissionais, gestores, os técnicos aí da prefeitura e também do SAS. E contando com a mão de obra, a execução em si, o estrutural o produto, vai ser todo o corpo técnico do IPGC. Contando ali com o tripé, não está aqui, mas vocês já sabem que é o essencial, é toda a contribuição da população. Produto 2. Então, só para detalhar um pouco mais, produto 1, foco, desenhar como vai ser feito o plano de saneamento básico. Plano de mobilização social. Vamos definir aqui com vocês hoje como vai ser a forma de comunicação com a população, quais os canais, quais as ferramentas a população vai conseguir conversar com o comitê gestor. Já mostramos para vocês quais serão elas. Diagnóstico do sistema, parte técnica. Então, nossa equipe já tem campo, o pessoal da prefeitura está acompanhando, o SAS está acompanhando, a Copasa está acompanhando. Toda essa semana a gente está trabalhando aí na atualização técnica dos sistemas. Estamos consolidando hoje com vocês aqui para pegar percepção social. O diagnóstico ele nunca é técnico. Eu sou técnico, eu sou engenheiro, mas quem realmente sabe de fato o que acontece aqui em Barbacena é a população. Então, o diagnóstico é técnico e participativo. A gente precisa entender quais são as dores que vocês sentem aí dentro desses 4 pilares. Prognóstico, quais serão os próximos passos para a gente atingir as metas. Produto 5, que a gente já detalhou o foco dele, é como a gente vai fazer isso no longo prazo, quais serão os projetos que a gente vai estimular, quais serão as ações, quais serão os programas que a gente precisa desenhar junto com a prefeitura e os prestadores do município para atingir os objetivos. Produto 6, não basta apenas a gente desenhar o como fazer. A prefeitura tem que mensurar se está sendo feito ou não. Então a gente tem um caderno específico para definir indicadores para os prestadores de serviço e a prefeitura fazer o acompanhamento. O 7, consolidação. E aqui só um PDCA. Esse plano ele é vivo. Após essa atualização, a prefeitura vai fazer a execução das ações, dos projetos, e no longo prazo terão novas atualizações. Cronograma. Estamos começando agora em outubro. Nossa expectativa inicial, vou falar principalmente os marcos com vocês, primeira audiência pública, que é essa aqui no mês de outubro. Nosso foco é terminar o diagnóstico meados de novembro, e assim que terminar o diagnóstico, vamos voltar novamente para o município, consolidar com vocês, audiência 2, consolidação do diagnóstico. E aos términos do trabalho, depois dessa reunião de consolidação do diagnóstico, aí nessa sim, a gente vai entrar de forma mais técnica. Não, o município tem uma estação de água, o município tem 2 estações de água, tem uma estação de esgoto, tem uma rede que vai para cá, tem um reservatório que vai para lá.
Então, nessa próxima audiência, a nossa conversa vai ser mais técnica. Hoje ela é mais de alinhamento de expectativas. E por fim, depois desse diagnóstico, consolidou o diagnóstico, vamos começar a desenhar o prognóstico para no final consolidar o produto em uma consulta pública, que nossa expectativa é abrir ela aí no início de dezembro, e no meio dessa consulta pública, mais uma audiência pública para pegar a percepção da população. Bom, a gente então, fechando o produto 1, a gente tem o produto 2, que é o plano de mobilização social. Então, que a gente define quais vão ser os meios de comunicação que a gente vai utilizar com a população, né? Então, além de todos os princípios legais da participação pública, a gente quer estimular a participação de toda a sociedade para entender, né, a real situação de Barbacena hoje, além do que a prefeitura passa para a gente, né, além do que o Estado e a população passa para a gente também. Então, garantir a participação social e corpo democrático, abrangente, sensibilizar a população também, porque quando a gente participa da construção, a gente se sente responsável também por cumprir aquilo. Então, esse plano, ele é para a população também, né? Então, se a população participa, ela também se sente responsável. E nós temos um plano totalmente aderente à realidade municipal. Os atores sociais envolvidos também têm isso detalhado para o plano de mobilização social. Então, são as escolas, a sociedade civil, o IBGC, né? O Ministério Público, o Comitê de Execução, o Poder Legislativo, Gestão Pública, agências reguladoras, prestadores de serviços de saneamento. E aí as estratégias de mobilização social que a gente mapeou lá, né, que a gente detalhou nesse produto, são uma mobilização local por meio das audiências. Então hoje, essa audiência está prevista lá nesse plano, nesse produto 2, né, de mobilização social. E é por meio dela que a gente garante a participação da população ativamente. E, além disso, a mobilização em rede, que a gente utiliza mecanismos de comunicação para manter a população informada, né, e por dentro de tudo que estiver acontecendo. Isso vai acontecer por meio da rádio, por meio do site, da prefeitura, das redes sociais. E aí, finalizando a apresentação, a gente vai deixar as perguntinhas no tempo, né? Só para a gente formalizar, eu estou julgando aqui como o principal canal de comunicação que a gente vai ter aberto, que é aquela mobilização em rede, e aí eu convido vocês novamente a escanear o QR Code, que vai jogar vocês diretamente para o nosso formulário online. Mas quem não bater ali a fotinha do QR Code, fique à vontade para acessar ali o site da Prefeitura de Barbacena. O pessoal essa semana estava dedicado aí a estruturar esse ambiente ali para toda a população poder acessar. Então ele foi estruturado, ele foi colocado de pé hoje. Então a partir de agora a gente vai impulsionar, vai jogar isso para a população, vai jogar através dos canais de comunicação da Prefeitura para que todo mundo tenha acesso a esse portal, e seja pelo QR Code, seja pelo portal, vocês vão ter acesso ao nosso questionário online, onde vocês vão poder fazer toda a contribuição, poder tirar dúvida. Então, nosso canal principal de comunicação ao longo de todo esse projeto, desse plano de organização, vai ser através dessa ferramenta que a gente está implantando junto com vocês. Muito obrigada pela apresentação de vocês. Nós tivemos inscritos para perguntas? Alguém quer fazer alguma pergunta agora, nesse momento? Para a equipe que está aqui? Alguma contribuição? Vocês querem falar alguma coisa agora? Por favor, vou pedir para você vir aqui. Eu vou passar o microfone para você, por gentileza. Boa noite. Boa noite. Todos os alternantes, supervisários. Eu queria perguntar sobre a de mobilização social. Como é que fica o impacto externo, por exemplo? A gente está no trabalho desse plano evidentemente técnico, né? Como é que fica o impacto externo, por exemplo, a influência política de bairros que são mais, vamos dizer,
imagens dentro das comunidades, por exemplo, lá no Caiçaras, no nosso Luiz, no Água Santa, por exemplo. Vou deixar também a palavra aberta para o pessoal da mesa, quem quiser contribuir, quiser responder também, vocês ficarem à vontade. Mas qual que é o nosso foco? É justamente ter realmente igualdade, ou seja, nosso foco inicial. Todos os nossos técnicos estão na rua, então a gente está rodando, a gente está conversando com a população, a gente está indo nesses locais críticos, né? Principalmente locais ali críticos do serviço de água, serviço de esgoto, drenagem, resíduo. Então a gente está fazendo essa conversa direta com a população. Lógico que a gente vai conseguir conversar aí com 130 e poucos mil, 120 mil habitantes de Barbacena, mas a gente está fazendo esse esforço de ir para campo para poder entender a realidade. E aí é pé no chão, é rotina no asfalto, e a gente conversando com toda a população. E com relação a esses eventos principais, o nosso foco é gerar igualdade. Então a gente sempre foca em trazer as audiências para os locais mais centrais, não para inibir, mas justamente para facilitar. Então, a gente vai aí tentar divulgar mais ainda nas próximas audiências, para que todo mundo sinta-se à vontade para vir até aqui para a gente conversar. Então, o foco não é o ambiente em si, o foco é a gente ter a contribuição e a gente tem que chegar até essas pessoas para elas virem até aqui. Então, melhores locais, onde tem acesso de ônibus, onde o acesso é fácil, onde a gente tem uma estrutura para suportar muita gente, para a gente realmente debater. Então, é uma possibilidade sim, de pensar em audiências locais, mas o nosso foco sempre é aglutinar, é juntar energia, e esses locais maiores, como é aqui hoje da escola, a gente tem uma infraestrutura para dar conforto para vocês, até para a gente trazer dados, para a gente trabalhar. Então, a gente opta um pouco nos locais principais para tentar auxiliar, não para excluir, mas auxiliar e agregar. Para contribuir também, eu acho que a gente pode pensar no formato de algumas audiências, a gente dividir talvez dentro dos distritos sanitários, alguma coisa nesse sentido, embora nós temos 11 distritos sanitários, 12 distritos físicos, espaço físico, a divisão da saúde, do saneamento também, em 11, ou seja, a gente conseguir atingir a todos, porque a gente vai ficar com um volume muito grande de reuniões. A gente passou por essa experiência no PPA participativo, foi até interessante de pensar no formato talvez de levar, mas isso também não diminui a visão do plano, ele enxerga a região central, no distrito, no bairro, como um todo. O plano de saneamento ele tem que enxergar como um organismo a nossa cidade e dividir nas suas bacias e tudo mais. Então, a análise técnica ela vai ser feita em toda a cidade, sem prejuízo de nenhuma comunidade, nenhum distrito, nenhum bairro. Mas para a contribuição, para poder facilitar, a gente pode pensar numa forma de centralizar talvez algumas audiências, dividir em algumas regiões da cidade, e rodar um pouquinho para conseguir colher essas contribuições. Eu acho que é uma boa contribuição, mas pode ficar tranquilo que não tem prejuízo. Enquanto a discussão política, o plano é técnico, né? Ele vai ter um momento da discussão política quando ele passa pela Câmara. E aí é importante a importância do vereador aqui conosco, pastor Herta, e dos demais vereadores acompanharem. Tem uma comissão específica na Câmara também, duas na verdade, uma inclusive que é de estudos municipais, ela pode estar contribuindo conosco e a gente, embora o estudo seja técnico, tem como fugir de uma discussão política na Câmara e uma discussão política de forma social também, né? Tudo na verdade envolve a política das relações. Mas acho que não vai ter talvez a preocupação seja de alguém da região central contribuir de forma errada para a elaboração de uma política que vai atingir o bairro X. Nesse sentido, eu acho que não há que se preocupar, porque a análise ela é de forma geral em toda a cidade para melhorar de fato o saneamento, a questão da gestão de resíduos. Então, a visão é técnica nesse sentido. Até o documento que vai para a Câmara depois para a gente poder discutir, depois de ser refinado, né, colher as contribuições nas audiências, ser refinado, ele também, mesmo na Câmara, ele ainda continua sendo público e ainda pode ter algumas alterações. A gente sabe que determinadas diretrizes que a gente estabelecer para a audiência pública nem a Câmara pode mudar, mas algumas alterações podem ser feitas até lá nesse momento também. Então a participação popular tem que ser, ela é fundamental e a gente tem que fazer isso. O senhor disse que quer dizer, fomentar a participação da população, mas acredito que a gente não vai ter esse tipo de prejuízo. Mas acho que é válido a gente fazer essa divisão e levar um pouco mais das audiências ao eixo do quadro. Também um ponto importantíssimo. Hoje a gente teve esse pequeno problema técnico, que aqui não tem internet, mas nas próximas a gente quer buscar um local que a gente tem internet
realmente com vontade de participar. Tem os canais de participação online e a gente quer dar essa atenção também para o pessoal que está assistindo aí via YouTube e demais canais da prefeitura. Mais alguém deseja se manifestar, fazer alguma pergunta, contribuir? A mesa deseja se manifestar? Sim, por favor. Boa noite todo mundo. Eu estou com uma dúvida aqui, conversando com o em relação à distribuição dessas atividades, de acordo com este cronograma, vocês não acham que a gente está com um prazo extremamente exíguo para que essas atividades todas sejam feitas? Porque me parece, sim, pelo que vocês já disponibilizaram em termos de informação aí, a gente tem as reuniões técnicas, que eu imagino que elas vão também envolver, inclusive, os demais atores que vocês apresentaram ali no slide, né? Elas vão se dar até o mês de dezembro. Né? Pelo cronograma de vocês, elas se iniciam agora em outubro e vão até dezembro. Mas me parece que, de acordo com o item 7 desse cronograma, vocês estão preparando aí, ou têm a intenção, né, de elaborar o produto 3, que diz respeito justamente à parte de diagnóstico. E aí, pelo cronograma de vocês, ele estaria agora em outubro e até meados de novembro. Bem, semana que vem já é praticamente final de outubro. A parte diagnóstica ela é extremamente importante até mesmo para os próximos passos. Vocês não acham que esse cronograma está um pouco utópico? E eu acho, inclusive, que ele está ilusório. Não acho nem que é utópico. A gente vai achar que é utópico. Eu acho que ele é uma ilusão. Porque não vai dar tempo de fazer esse diagnóstico. Se vocês pretenderem realmente englobar os diversos atores que merecem ser englobados para, obviamente, fazer um diagnóstico mais preciso, para que realmente o prognóstico também seja feito de forma adequada, porque senão. Então, eu estou com dúvida com relação realmente à questão do cronograma, se vocês puderem esclarecer, acho que vai ficar bom para a gente. Qual que é o seu nome, perdão? Será que pode voltar o slide do cronograma e colocar ele para a gente ver? Qual que é o seu nome? Ciro. Ciro? Ciro, obrigado pela pergunta. E o pessoal, se alguém puder voltar ali no computador. Aí, para frente. Aí. Ciro, duas ponderações. É válida a sua observação. Só que eu acho que essa ponderação, a gente deveria estar mais preocupado quem realmente está estruturando. É um desafio, é um prazo curto, concordo com você. Só que a gente está trabalhando aqui com uma atualização do plano de saneamento básico. Então a gente já pegou um produto muito rico. O plano de saneamento básico lá de 2014 ele tem 700 folhas. Então a gente já está fazendo toda a leitura desse material, a gente já está consumindo isso praticamente. É uma leitura rápida, uma leitura técnica. Então, como a gente já trabalha muito com isso, a gente já consegue ir nos pontos críticos e a gente consegue otimizar muito o diagnóstico quando a gente está trabalhando com uma atualização. Se fosse uma elaboração de um produto novo, eu concordo com você. Essa semana a gente já praticamente fez todo o diagnóstico, todas as historias em todo o sistema da Copasa, região noroeste. Já fez toda a vistoria com o pessoal, a equipe técnica lá do Daniel do SAS. Então agora a gente está finalizando amanhã essa avaliação técnica de todos os distritos. Então a gente conseguiu, de forma muito estratégica, fazer o mapeamento de todos os pontos necessários, de toda a infraestrutura do sistema, e a gente está colocando agora em prática a execução da mobilização social. Então todo diagnóstico técnico, concordo com você que é pouco tempo? Mas aí a gente assumiu o desafio. Depois vocês vão poder cobrar lá na frente, falar, nossa, vocês apresentaram o diagnóstico, mas não entregaram, né? Então a gente assumiu o desafio. É um desafio? É sim, a gente tem ciência disso. Só que a gente não está fazendo isso sem responsabilidade. A gente entende que dá, é um cronograma que nós propusemos aqui com a Prefeitura, com o Comitê de Execução. Segundo ponto, por que eu acho isso viável? E por que a gente não vai perder qualidade? O que você acha? É melhor a gente ter uma discussão. E aí, quando eu falo isso, a gente abrir a parte de mobilização social, a gente convidar os atores sociais para participar. É mais eficiente a gente discutir sobre um produto abstrato
com um produto concreto. Por que eu digo isso? Nosso foco é abrir a consulta pública. A consulta pública ela vai ser aberta aí, de forma desafiadora sim, mas início de dezembro. Só que ela vai ser aberta com um produto físico real. Então a gente vai mandar para todos aqueles atores algo concreto para vocês saberem, para todos os atores, eu incluo você, eu incluo o pessoal do SAS, prefeitura. É melhor a gente já ter uma discussão concreta do que a gente ficar postergando essas discussões em cima de um produto real que está sendo executado. Então, realmente essa parte da atualização vai ser rápida e a gente vai, essa questão da consulta pública, ela seria a mesma. Serão ali os 30 dias de praxe, junto com a audiência pública aqui no meio de dezembro. Então, primeiro, o desafio é nosso, a gente assumiu, a gente sabe do risco, mas a gente tem que ser capaz e a gente tem corpo técnico para poder executar. Toda a parte de mobilização não vai ser em nenhum momento prejudicada, porque a partir aí, principalmente da consulta pública, a gente vai colocar na mão de vocês produto real, para depois, lá na audiência final, a gente ter coisas concretas, né? Eu digo informações e dados, os dados relevantes, os dados validados, os dados autorizados, para a gente poder ter uma discussão técnica, também política, como o prefeito disse, não tem como a gente fugir disso. É bom a gente fazer uma política boa, apesar da redundância, mas aí a gente vai fazer tudo isso em cima de um produto concreto. Então, na nossa visão, o desafio dá para ser feito, a gente assumiu isso. A gente tem, o pessoal da prefeitura confia na gente para a gente executar, então a gente se sente à vontade, já é um local que a gente trabalha, a gente tem abertura com eles. A gente até os passos mais difíceis que a gente achou que seria o acesso à Copasa, a gente teve um acesso bom, o pessoal do SAS teve aí um contato bom com o pessoal da Copasa, até estendendo agradecimento a eles aí, que receberam a gente bem, que passaram informações. E lógico, agora o desafio é voltar para o escritório, reforçar os laços que a gente fez aqui inicialmente e depois colocar produto concreto na mão de vocês para a gente poder ter uma discussão mais técnica, mais embasada. Bom, Marcos, eu venho apresentar aqui em relação a essa parte de apresentação dos trabalhos para fazer a leitura do diagnóstico. Então, na verdade, eu vou apresentar uma ideia que alguns já comentaram comigo diante do primeiro tópico, que é o abastecimento de água. Nós temos aqui hoje o SAS, infelizmente nós não temos o presidente da Copasa. Hoje eu tenho aqui. Temos aqui? Cadê? O presidente da Copasa. Qual é o seu nome, por favor? Paulo. Eu recebi o telefone. Obrigado, Paulo. Então, fico feliz. Dessa vez, fico feliz que a Copasa esteja participando aqui. A questão do abastecimento de água, nós enfrentamos primeiramente aqui, recentemente, aliás, um problema que teve aí nas estradas que caiu resíduo e tivemos aí um período sem água, sem abastecimento, e enfrentamos essa dificuldade. Já aconteceu também há alguns anos, caiu o óleo diesel, teve, se eu não me engano, furto, né? Tentaram furtar o óleo diesel lá, enfim. Então, a questão do abastecimento de água está intimamente ligada ao tratamento imediato dos rios. E a ideia que foram apresentadas por algumas pessoas, por que não ter uma represa, um reservatório aqui na cidade de Barbacena? E aí a pergunta é essa: podemos pensar nisso? Temos a possibilidade de fazer um estudo disso, se sim ou se não? Quem vai falar isso para nós? A empresa ela pode fazer esse diagnóstico para nós? E a questão da viabilidade, se sim, se não, para a gente colocar a ideia final para a população, que é possível, não é? A mesma coisa aconteceu quando nós fomos, eu e o prefeito, no começo do mandato, prefeito, lá o Daniel, de forma sábia, estabeleceu para nós. Muita gente fala assim, por que não coloca, quando acaba a energia lá, problema com a Selic, não coloca ali um gerador? Não, o gerador é muito mais caro do que fazer um reservatório. Então, explicou para nós a criação de novos reservatórios, etc. Mas na situação de calamidade, nós vemos que os nossos reservatórios ainda não são suficientes e a gente não pode esperar a calamidade vai se resolver em uma semana, duas, a gente enfrentou essa dificuldade. Então essa é a pergunta: podemos pensar em algum lugar da cidade que nós temos aqui inúmeros pontos de água, se sim ou se nossa represa, ou de que forma podemos realizar, ou onde também? Obrigado. Ponto crucial, até agradecer a contribuição também. E inicialmente agradecer a pessoa do Paulo, que eu vi o Paulo também, agradecer a Copasa, o Paulo, e também disponibilizou o Diniz, que foi brilhantemente técnico e acompanhado
Ótima questão. O plano, ele vai entender diagnóstico. Problema. Qual que é o problema? Manancial de abastecimento da BR-040. Tem todo esse evento crítico por trás deles e alguns eventos que já ocorreram. Tem todo esse risco em volta desse manancial. Ponto crucial também, ele não é o mais importante do SAS. Ele não é o mais importante do município. Pode sim desenhar todas as estratégias de alternativas, só que já trazendo um pouco do spoiler do que a gente já conseguiu visualizar essa semana. O pessoal do SAS já vem investindo na ampliação da captação do Rio das Hortas. Até se o Daniel quiser fazer uma implementação, né, por gentileza. Essa questão da reserva também de represa, isso pode ser feito, já conversamos sobre isso, faz parte, né, dos estudos, claro. A gente sabe que represa envolve custo alto, né, investimento bem alto. Então, nesse primeiro momento, nós estamos aumentando a nossa captação, né, já planejando também o aumento da reservação, tratamento de reservação. Então, a gente acredita que o abastecimento vai ser satisfatório, né, por um bom período, mas não descarta outras alternativas, né, como essa de uma nova captação, uma represa, né, e claro, envolve esse estudo e projeto para ver a viabilidade também, né, no caso. Mas o que a gente está nesse primeiro momento é ampliando a nossa captação, tratamento e reservação, né, e também a questão até do gerador, né, a gente também está fazendo um estudo, porque no caso aí de uma eventual, o que acontece com a CEMIG, essas coisas, essa questão do gerador também é importante pensar nele, mesmo sendo um investimento alto, porque em alguns momentos a gente a CEMIG não deixa sem energia, então assim, é um caso que a gente está estudando e vendo a possibilidade disso também. A represa é uma grande situação. Complementando, mesmo nosso, quando a gente vê para diagnóstico, é quando a gente vê que o prestador de serviço não tem alternativa. Mas só que a gente vê que a gente não lutou por isso. A gente viu o pessoal do SAS fazendo investimento nessa nova adutora, foi uma adutora de 6 km para poder fazer essa ampliação da captação. Então, assim, uma segurança a mais para o sistema de abastecimento. Pode captar na BR-040? Pode. A qualidade da água lá tem. Existem eventos críticos? Existem. Quando eles ocorrerem, existem maneiras de poder socorrer o sistema, de poder atender o sistema de forma alternativa. E essa ampliação da captação do Rio das Hortas é uma das alternativas. É uma bacia mais abrangente, sem tantos riscos, uma bacia um pouco mais preservada, um rio com maior qualidade também. Então, tem alternativa, lógico, sem excluir nenhuma delas. E o que a gente viu também, os técnicos lá do SAS, o pessoal discutindo sobre o gerador, sobre a ampliação da adutora. Então, a gente fica muito tranquilo com relação a esse prognóstico, porque a gente já vê alternativas. O ruim é quando tem um, aí a gente tem que trazer uma outra mesa para discutir. Boa noite a todos. Pergunta talvez do deputado Daniel para você, se é com relação às estações de tratamento de esgoto, porque pelo que a gente viu tem uma uma aqui atrás e outra da Copasa. E a gente sabe que 90% do nosso urbano desce lá da exposição. Até a Copasa tem de gente? Ou seria só para esgoto da Copasa? Isso, está bom, na verdade, aliás, nós temos um estudo do plano de saneamento que ele indica para o município, para conseguir atender a parte urbana, 5 bacias. Com 5 bacias, 5 estações de tratamento de esgoto. E justamente onde está colocada a estação de tratamento de esgoto da Copasa, seria o local onde a gente levaria todo o esgoto da região central. Então, dessa forma, nós estamos numa tratativa junto com a Copasa, conversando com a direção estadual, para conseguir
e fazer uma parceria para o município utilizar, para o Estado utilizar aquela estação de tratamento. Porque não faz sentido a gente fazer um investimento em calçada em torno de 52 milhões para fazer uma nova usina, sendo que já tem aquela estação da Copasa e ela pode ser ampliada. Então, essa está em fase de tratativas com a Copasa para avançar. Tem mais outras duas estações de tratamento de esgoto. A gente está aguardando definição do governo federal, o órgão federal que tratava desse assunto, ele foi desmontado, remontado. Então, a gente está esperando isso ser organizado no Brasil. Nós temos a possibilidade do financiamento, já foi aprovado, já passou pela Câmara, inclusive, para mais duas estações de tratamento também. Dessa forma, a gente conseguiria atender a demanda das 5 bacias aqui do município. Então, essa específica da Copasa, ela só atende a Copasa, mas a gente está em fase de tratativa com a empresa para poder encaminhar os emissários da Copasa à nossa rede também. Só lembrando a pergunta do vereador com relação à duplicidade da captação da água. Se acontecesse o acidente que aconteceu o último, ficaria sem água do mesmo jeito, mesmo duplicada, porque a captação é do mesmo ponto, está dobrando a capacidade. Condição normal vai dar maravilhosamente, vai estender por muitos anos, né, Daniel? Mas se está captando aonde pode cair água, vai ficar sem água do mesmo jeito. A preocupação é essa, captação. Agora, com relação ao gerador também, é interessante o que o Daniel falou, que eu também acho que deve ter. Porque o Daniel sabe, eu trabalhei, eu aposentei na CEMIG, sou engenheiro mecânico e engenheiro civil, e estou cursando engenharia de produção. Então, assim, é interessante ter esse gerador, porque a falha pode haver da CEMIG, igual já aconteceu várias vezes, como pode haver do padrão de energia, que já aconteceu várias vezes também. É só isso, obrigado pelas respostas. O estudo dessa reserva, a gente está fazendo o estudo de uma reserva técnica. Qual que é a proposta? Hoje nós temos uma adutora com 3 vezes, talvez, a vazão da adutora, 2 vezes, quase 3 vezes a vazão da adutora que nós temos. Então, a proposta desse estudo inicial, que também vai se estender aqui no nosso plano, seria de uma reserva técnica no manancial com maior volume de água, que no caso seria o próprio Rio das Mortes, mas que não tivesse, no caso desse de derramamento de óleo ou de qualquer incidente, essa reserva ela não é atingida, ela não seria atingida. Então, ela literalmente funcionaria como uma reserva técnica. E numa situação em que a nossa adutora principal tivesse qualquer problema, ou houvesse, como aconteceu 10 anos atrás, ela fosse contaminada também no gás de tempo, nós teríamos uma segunda adutora para conseguir. Nós 2 adutoras vamos estar lá no local com a possibilidade dessa reserva técnica. Esse estudo da DESP está fazendo para nós, e no entendimento inicial do estudo, eles enxergam desse formato: uma reserva técnica no maior manancial, manter as 2 adutoras ali, e não desmontar com elas. Se no caso a gente tivesse derramamento de óleo ou um incidente como esse, a gente não teria nenhum prejuízo, porque para abastecer essa reserva técnica seria por bombeamento e ela conseguiria lançar a nossa captação por gravidade no estudo inicial que está sendo feito. E aí a gente conseguiria resolver o problema. Até contribuindo mais um pouco, principalmente com relação ao gerador, essa reserva técnica ela não é somente na captação, a gente também tem uma reserva técnica na reservação. Então, principalmente aqui quando falta energia, se o município não tem reservatório, assim que a captação sentir a falta de energia, lá na sua casa você vai sentir a falta de água. Então, a gente viu muitos reservatórios. A gente vai entender agora esse quantitativo, qual que é o percentual dele dentro do volume total consumido no município ao longo do dia, para a gente entender esse tempo de resposta. Então, se o município hoje tem ali, vamos falar não em questão de volume, mas em questão de hora, 3, 4 horas para poder segurar o abastecimento sem prejudicar a população, que é o que a gente vai conseguir através da instalação, da ampliação de novos reservatórios. Então, mesmo faltando energia lá na captação, o município não vai sentir, porque enquanto os técnicos lá da CEMIG estão trabalhando, enquanto o pessoal do SALA, da Copasa também está trabalhando em restaurar o abastecimento, a reserva técnica ali, os reservatórios conseguem atender sem a população nem saber que teve problema de captação. Lógico, o gerador é extremamente essencial, e a gente também, o pessoal do SAS está estudando essas alternativas, na Copasa também o pessoal possui essa infraestrutura. Eu sou mais velho.
então eu sei de algumas coisas, eu sei que não são. Na década de 60, nós tínhamos na verdade, da década de 50, bastante 60. Nós tínhamos em Brasília a energia elétrica que era do município. E essa energia elétrica vinha lá da usina de Gelson. E eu vi conquista da usina. Se Barbacena não tivesse feito a doação da nossa usina elétrica para Ferro Livre na época, nós hoje teríamos em Barbacena o DEMAI com água de gás, sem pagar energia elétrica. Porque hoje, assim, não sei se é assim, mas quase mais de um terço da nossa água a gente paga em energia elétrica. A gente paga indiretamente, o DEMAI paga, mas sai do nosso bolso. Se tivesse jeito, não sei como é que poderia ser feito isso, levantar essa questão dessa usina outra vez lá de Gelson, porque lá é o seguinte, eu conheço muitos serviços municipais de Aracaju e o que eu tenho como exemplo de o DEMAI lá de Uberlândia. Uberlândia, eles já fazem a captação de água deles com a própria energia deles. Então a gente tem lá não é represa, a gente tem uma cachoeira e ali produz energia e já não distribui água ali, eles não pagam, eu tenho custo de CNI. Se tivesse jeito de rever esse contrato que já está quase centenário dessa usina de Gelson, a gente conseguiria mandar água para o Monte Magno, 18 quilômetros. É um custo elevado, mas ao longo do tempo, imagina se não tem que pagar a energia elétrica. É uma opção e é outro rio. Entendeu? Não tem nada a ver com Corridas Montes. E deságua, talvez assim, lá não tem nada a ver com Corridas Montes, é uma opção que teria esse custo muito mais baixo a longo prazo. Entendeu? Então é uma opção também que pode ser estudada. Botar engenharia para estudar isso aí, para poder analisar essa situação. Sr. Valdir, essa questão dessa segunda captação, naquela região, inclusive, foi algo de um tema que a gente levantou para o SAS. Eu já levei esse vídeo para o SAS e eu faço questão que seja um estudo para a gente ver se de fato tem essa viabilidade. Quanto à energia, o PGC já apresentou uma alternativa para nós. O projeto do Barbacena Inteligente está previsto uma usina de energia fotovoltaica. Essa usina vai ser construída nas margens da 265. Inicialmente, a usina começa atendendo 100% da demanda da administração direta. E a gente já está discutindo com a Consip, que é a concessionária que ganhou essa concessão, a ampliação da usina, porque ela é modular, você vai ampliando ela conforme a necessidade. Porque no estudo inicial não entrou de fato no SAS, e só o consumo do SAS é quase o consumo todo do município, só para abastecimento. Então, após a implantação da usina, e o prazo deles, se não me engano, é até meados do ano que vem, já entra a possibilidade da ampliação. Na última reunião que nós tivemos com a Consip semana passada, a gente já apresentou, a gente já ficou de encaminhar para eles, inclusive, qual é o consumo real do SAS para já englobar ali dentro. E aí a gente vai conseguir produzir uma energia de graça, praticamente, só vai pagar o custo de lançar ela na rede. Então esse estudo já está previsto na PPP anterior, que era da cidade inteligente. A gente não tem que pagar energia do SAS, de fato é o custo maior hoje, um dos maiores custos que a gente tem no SAS é com a energia. Tá? Mas faz todo sentido essa questão desse estudo, dessa captação lá. Eu conheço bem aquela região, peço que falava com o Daniel no futuro, pensar, fazer de fato esse estudo, colocar uma estação de tratamento na região do Monte Mário, para esse de fato ali está muito interessante. A gente fala hoje muito de saneamento básico, só que, vamos falar assim, teoria, o estudo da arte já está muito mais avançado. A gente tem que falar hoje de saneamento ambiental. Então, igual o senhor mesmo falou, prestar o serviço de forma mais eficiente, de forma ambiental, da forma
forma menos impactante possível. Então, até a usina solar vem para poder agregar isso, gerar a usina localmente, vai diminuir a tarifa, então você tem aquele retorno econômico, digo tarifa, não digo esses pesos do SAS, e você tem essa minimização do impacto ambiental também. Então, é já pensar no saneamento ambiental, está ali um passo à frente do saneamento básico, então é realmente desenvolver os serviços, maximizando os ganhos positivos, dentre eles os ganhos ambientais também. Mais alguma pergunta? Alguma contribuição? A mesa deseja se manifestar? Boa noite, meu nome é Henrique, eu sou membro do Conselho Municipal de Saneamento. A gente trouxe, inclusive, para o Conselho na última reunião e eu tive a oportunidade de participar da elaboração do primeiro Plano Municipal de Saneamento, mas a gente iniciou o trabalho, por algumas questões não foi a oportunidade e assim foi feito esse plano de 2014. De lá para cá, a gente viu que pouca coisa foi feita em relação à questão, principalmente dos resíduos sólidos urbanos. Vou dar alguns dados aqui. Entre os anos de 2017 e 2018, entre 2017 e 2020, houve uma arrecadação de 26 milhões, para a arrecadação de resíduos, e tivemos um custo de 14 milhões. Temos superado aproximadamente 12 milhões em relação ao que foi arrecadado e foi gasto com resíduos. A gente viu até ali, referente à questão do prazo para esse diagnóstico, a gente viu que pouco foi feito com o plano anterior, pouco foi executado e um prazo curto de diagnóstico para a gente poder planejar os próximos 10 anos. Então, como pouco foi feito com o plano anterior, o meu receio, como membro do Conselho, é que isso volte a acontecer. Os próximos 10 anos a gente não tem um resultado efetivo e continue gastando. A gente sabe que a situação do resíduo no município hoje é grave, a gente manda inicialmente para o Juiz de Fora, a gente manda para o Faete, pouco é investido nesse município, pouco é feito da questão da reciclagem, da questão também de compostagem dos resíduos. A gente poderia reduzir um custo e gerar emprego, receita para a cidade. Então, eu continuo achando que realmente o prazo de diagnóstico é curto. Eu acho que a partir do momento que vocês forem trazendo esse produto, eu espero que a gente, através do conselho, responsável, com os entes que vão estar participando, a gente possa ter a oportunidade de contribuir para realmente ver uma solução dos problemas que a cidade ocorre. Eu falo mais especificamente da parte do Ismael, eu sei que está sendo diversos investimentos aí, mas na parte de resíduos a gente vê que teve um superávit entre 2017 e 2020, mais de 12 milhões, não sei como está, até eu solicitei na última reunião do Estado se esses números fossem atualizados, por isso tivemos novamente aqui hoje, para a gente poder ver como esse recurso vai ser melhor aplicado no município e, de certa forma, ver as coisas que eu perdi relacionadas à nossa reforma. Então, a gente está perdido aqui e continuar achando que o prazo fala um diagnóstico preciso, nós temos que estar falando dos próximos 10 anos. Como foi feito com o plano nacional anterior. Duas questões que eu vou mencionar. Primeiro, inicialmente, essa percepção do que avançou e do que não avançou. Então, por isso, eu tenho estado novamente aquele caderno que a gente comentou dos indicadores. Então, a gente tem que aprimorar esses indicadores. Por quê? O município tem que ter acesso ao andamento dos projetos, das ações, dos índices de abrangência, se tem coleta seletiva, se não tem, tudo isso tem que ser muito público. Então, o foco nosso também então, é entender se aquele primeiro produto 6 de 2014, indicadores de desempenho, se ele realmente dá essa perspectiva para a população fazer esse acompanhamento de longo prazo. Então, a gente tem que refinar ele. E também dá subsídio para a população poder comprar. Então, a partir desse momento, criou os canais de comunicação, a sociedade sai dessa onda passiva, né, desse hemisfério passivo, de
só receber dados, de só receber informação da prestação de serviço e já vai para uma esfera ativa de cobrança, de acompanhamento, de fiscalização, de entender os indicadores e ver o quanto eles estão avançando ao longo do tempo. Então isso é crucial. Então essa percepção ela tem que ser sim observada principalmente na estruturação do caderno de indicadores das ações e metas e projetos. Segundo ponto, a questão dos resíduos. Esses dados a gente ainda vai começar a estudar eles. Então essa semana a gente já teve acesso ao pessoal lá da limpeza urbana, do manejo de resíduos, e fizemos já essa solicitação de despesa, de arrecadação. A nossa percepção é que hoje a tarifa é atrelada ao IPTU. Então, realmente, pode ser que o município tenha tido um faturamento grande em relação ao IPTU. Faturamento, o que eu digo? O município emitiu contas, entre aspas. O município mandando para o município a conta para pagar a tarifa de resíduos. Outra coisa é o que entra, de fato, no bolso da prefeitura para poder desempenhar as despesas que ela tem no manejo de resíduos. Não é barato, dentre os eixos um dos mais caros, porque a mão de obra é cara. A gente fazer o transporte, seja ele para Juiz de Fora, seja ele para Conselheiro Lafayette, é caro, está pagando disso para transportar resíduos. E também toda a cadeia ela é muito cara, principalmente porque ela depende muito de mão de obra. Então, mão de obra é um insumo muito caro. Então, a gente vai entender esses dados, entender se essa percepção está realmente válida ou não, se a gente está falando aqui de faturamento, que é o que de fato a prefeitura colocou ali, que ela faturou, mas a gente tem que entender se aquilo ali que a prefeitura emitiu de conta do IPTU, da tarifa de manejo, se ela realmente foi executada pelo município. O que a gente vê é que o IPTU aqui em Barbacena tem uma inadimplência muito grande. Então pode. 45% de inadimplência. Então a gente pode trabalhar com um faturamento muito alto, mas na verdade a prefeitura está arrecadando de fato, está entrando no bolso dela ali X menos 45%. Não estou afirmando. A gente ainda vai estudar esses dados, vai entender os diagnósticos também econômico-financeiros da prestação de serviço. Alguma ponderação na mesa? Mais alguém quer se manifestar? Só uma ponderação também, colaborando até com a fala do Bruno e do Ciro. Também fico preocupado com esse cronograma. A gente precisa entregar um plano que seja execuível, que seja faça sentido para a cidade, garanta a participação popular, garanta a contribuição dessa que a gente tem. Nós temos muita gente boa, técnica na cidade. A gente precisa ajustar tudo isso. Eu tenho certeza que o PGC também está preocupado com isso, mas é só para reforçar isso que a gente quer garantir, entregar o melhor plano possível, que seja execuível. Nós temos várias ideias, várias propostas, principalmente para a área de resíduo. Nós temos algumas propostas, eu sei que o Bruno tem, muita gente tem, precisa concatenar isso tudo em ações efetivas. Então, peço realmente que a gente consiga entregar como está sendo o bom plano diretor e a DNZ, mas lá também tem um prazo curto, então da mesma forma o VR de dentista toda semana pressionando eles ali, está cumprindo o prazo, a gente tem que entregar, o prazo de fato é curto. Da mesma forma a gente vai fazer também com o PGC, embora a gente saiba da seriedade, da expertise, do trabalho técnico que os senhores têm, mas a gente vai estar acompanhando e se esse é o cronograma grosso, a gente precisa garantir todas as etapas, garantir toda a qualidade do serviço, do produto que a gente quer entregar no final para a Câmara poder provar e que seja algo de fato execuível, gente. Acho que essa é a visão que nós temos que ter, todos nós vamos contribuir, eu pessoalmente vou estar contribuindo também com algumas questões, algo que a gente consiga executar, para não chegar a ser algo igual. Não adianta a gente tentar trazer um modelo que a gente sabe que não cabe, a gente sabe que não vai conseguir fazer, que economicamente não vai ser viável. Esse é um ponto que a gente precisa discutir, ser economicamente viável, como o Bruno falou, fechar a conta, receita, despesa, ou buscar receita em algum ponto, diminuir receita acessória, justamente, diminuir o custo, como o Valdir levantou, na questão da produção de energia própria. Isso já é uma realidade, daqui a pouco já vai estar funcionando, mas a gente tem que encontrar isso tudo, tem que equacionar para a gente conseguir entregar a coleta seletiva para a cidade, que é um sonho nosso. E posso falar isso com propriedade, eu estou discutindo junto com a Escola de Líderes Nacional, são 15 prefeitos no Brasil, discutindo gestão compartilhada do consórcio. Meu papel lá são dois. Eu faço a pergunta
eu apresentei para eles os custos da operação da reciclagem no Brasil, que de fato é mais barato comprar fora do que comprar aqui de dentro. O custo da produção interna é muito alto, e que estava discutindo essa política nacional, tal, o apoio aos exportadores, eu até apresentei isso para ele. É interessante, é legal, mas no final a conta não fecha. Então tem que gerar incentivo fiscal, incentivo dentro do município, para que isso se torne uma realidade. A gente para de comprar resíduo fora do Brasil, comece a comprar aqui dentro, produzir efetivamente aqui dentro. O volume do resíduo que se consome interno é pequeno. Isso é uma discussão que está sendo feita lá. Então, tudo isso a gente tem que colocar na tela, que são 10 anos, como eu falo, 10 anos, são planejados para 10 anos, né? Seja algo executível, seja algo palpável, financeiramente viável, que a gente consiga entregar para a população o que ela merece, o que ela precisa. A população merece o esgoto tratado, merece água de qualidade, merece o resíduo tratado aqui, merece gerar emprego nesse segmento que dá para gerar emprego. Nós temos mão de obra também qualificada, eles ajudam a qualificar a mão de obra aqui. Nós temos vários braços para poder trabalhar na cidade, mas deixa isso de fato ser. Eu tenho certeza que vai ser essa condição do IBGC, mas só para reforçar esse pedido. Eu não tive ainda a oportunidade de conversar com os senhores depois da contratação, mas é agradecer a contribuição de todo mundo. Nesse início de conversa, a gente está junto aí nessas próximas etapas. Eu sei que todo mundo tem muito a fazer, tem muita coisa, mas vamos aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo de fazer essa construção coletiva, a construção efetiva, melhorar a cidade. Obrigado pela presença do Luiz, a presença do pastor Hélio, Daniel, Marcos e toda a equipe da prefeitura que está comigo nesse plano. Na verdade, assim, a minha vida é saneamento, né? Então, eu comecei em 73, dia 1º de março de 1973. A primeira vez que teve DEMAI foi eu comprei. Então, a gente foi acompanhando essa história todinha. E quando foi em 97, o DEDAMIR, que era o Departamento Municipal de Resíduos, ele foi fechado e jogou dentro do DEMAI. Então, jogou o lixo dentro do DEMAI. E realmente o DEMAI não tinha expertise para poder mexer com isso, e foi um trabalho assim, que foi um desafio mesmo. Mas teve algumas coisas que foram assim interessantes, até nessa questão da receita. Por quê? Vinculou a coleta de lixo e a limpeza urbana na conta do DEMAI. Então a pessoa não tinha compra, porque antes ninguém pagava, né? O pessoal dava esses 40, até mais de 40% de inadimplência. Mas na conta do DEMAI não tinha jeito, ele não tinha como separar na conta a água e esgoto do lixo. Ele tinha uma conta só. Então ele tinha que pagar, de qualquer forma ele tinha que pagar. Se ele não pagasse, faltava água dele. Então uma forma assim, quase de forçar a pessoa a pagar a limpeza urbana. E uma das coisas só que era insuficiente. No princípio realmente dava prejuízo. Aí nós começamos, tinha a usina de lixo lá embaixo, na esteira, né? Não é coleta seletiva. A gente recebia todo o lixo caía lá num fosso, nesse fosso o próprio, tipo um guindaste, assim, pegava o lixo e jogava na esteira. Nessa esteira, então, passava todo o lixo ali, tinha 20 pessoas que ficavam separando. Então, em cada parte ali tinha um tipo, o que a pessoa jogava, vidro, plástico, papel, papelão, então tudo separadinho. E tinha as outras pessoas que pegavam aquilo lá para poder levar para instalar. Com esse trabalho que a gente fez, então é outra coisa que a gente fez, né? Porque todo esse lixo que era separado, ele era vendido para atravessador. Nós tínhamos um atravessador, comprava tudo isso e vendia, comprava no preço que ele queria e vendia para as indústrias. Nós começamos a acabar com isso. Aí nós começamos a descobrir quem que é que comprava. E tinha muito pertinho aqui, Popelão, por exemplo, ia para Juiz de Fora. Nós começamos a vender direto. Na época a gente conseguiu só no Popelão 4 vezes o preço que a gente vendia para ele. Aí depois nós fomos descobrindo uma empresa lá do Paraná que comprava PET, o PET. E esse PET foi um negócio fantástico. Ela falou assim, ó, se vocês tiverem aqui
30 toneladas, eu mando buscar. E foi uma outra coisa também que a gente conseguiu quadruplicar o preço do PET. E cada coisa que a gente foi conseguindo vender e separar, e achar os compradores, a gente conseguiu trazer uma receita que assim, no final já estava pagando trator de espeto que tinha no aterro, pagava a mão de obra todinha, pagava energia elétrica e ainda pagava a cesta básica, além da mão de obra, ainda pagava a cesta básica do pessoal lá. Então não dava lucro, mas também não dava prejuízo. E era um lixo, não era assim, a seleção era feita lá, entendeu? Então tinha umas coisinhas poucas lá, assim, a gente vendeu o vidro, em vez de a gente quebrar o vidro, a gente vendia para o Caco Limpo, Belo Horizonte. A gente parou de vender, parou de quebrar os vidros, tinha um quebrador de vidro. A gente começou a vender os vidros inteiros. A quantidade de gente que chegava lá pedindo, eu quero tantos litros desse formato aqui. Então a gente já se separava. Poxa, na época era uma receita fantástica. A gente era 50 vezes o preço do quilo que a gente pedia para o Caco Limpo. Entendeu? Então nessas coisinhas a gente foi arrecadando dinheiro. Latinha de cerveja, o negócio todo por carta, né? Quase que não sobra nada. Na época a gente pegava em média 5 toneladas mês. Entendeu? Então era um negócio que a receita lá, então a gente conseguiu fechar na usina de lixo todo esse processo. E outra coisa, a gente conseguiu tirar do volume, não do peso não ajuda, mas de volume que deixava de ir para a terra, 60% do volume do lixo. Então olha só, então só 40% que ia para o aterro, e a gente não tinha compostagem. Nós até tentamos fazer compostagem, mas não deu certo, tinha até o metal pesado. Então a gente começou a desistir. Tanto que o que a gente fez lá, ele acabou doando o pessoal que produzia negócio de eucalipto. Mas então a gente parou com essa coisa, porque estava no trabalho. Então esse material ia para o aterro, para o aterro controlado, né? Bom, quando no final do mandato do SEC, o prefeito que entrou, simplesmente mandou fechar tudo e contratou uma empresa. Aí tinha uma receita de R$175 mil com limpeza urbana, e a gente tinha despesa e receita, não dava prejuízo, ela fechava. Quando entrou o terceirizado, passaram a pagar R$320 mil por mês para terceirizar. Aí teve que começar a tirar da água e do esgoto para poder pagar. E logo depois teve essa questão da Copasa, a gente ter vindo aqui, entrou pela janela, não entrou pela porta da frente, ela entrou pela janela, ou seja, dividiu para vacina. Então o pessoal que pagava água e esgoto e pagava o lixo junto, a parte da Copasa pode pagar. Eu não tinha como mandar uma conta só de lixo para eles, para a parte lá. A Copasa não ia comprar esse problema. Então houve mais esse prejuízo. Então eu, particularmente, sou inteiramente contra a Copasa ter uma vacina. Eu, em 2007, eu briguei muito e liderei todo o pessoal que é contra a entrada da Copasa para a vacina. Ela entrou ilegal. Então eu falo isso porque foi tudo uma mesa que teve para a Copasa entrar pela janela. Entendeu? Se fosse um serviço só, o DEMAI, eu chamo de SASA, eu falo DEMAI, se fosse só o DEMAI cuidando de tudo, a solução seria muito mais fácil, inclusive foi o planejamento de vocês. Agora, se precisar, estou à inteira disposição, porque pelo menos a história eu conheço. Obrigada. E as coisas vamos perdendo tempo. Então, do nada, volta novamente. Você vê que essa discussão não é nova, porque hoje a Agência Nacional das Águas também recebeu essa atribuição de desde lá de normatizar o setor de saneamento básico. A primeira norma que ela fez foi relacionada à tarifa de resíduo. E ela realmente, pela contribuição do senhor, ela foi crucial nesse ponto. O que ela obriga? Que o município tem que arrecadar do manejo de resíduos sólidos. Isso é uma obrigação. Sob pena do prefeito responder sobre exceção de receita.
sólido. E o que ela coloca de sugestão? O município pode implementar essa tarifa ou essa taxa através do IPTU, como é feito aqui e é tradicionalmente feito no governo do município, ou de forma mais eficiente, ela não obriga, ela coloca como uma sugestão, mas já especifica de forma mais eficiente seria essa cobrança do manejo de resíduos sólidos através do consumo de água, porque ele é o mais justo realmente. Por quê? Esse mês eu estou em casa, é férias, eu recebi o pessoal da minha casa, meu consumo de água consequentemente vai aumentar e a lógica do resíduo é a mesma. Se tem uma pessoa na casa, ela gera X volume de resíduo, se tem 2, 3, 4, 5 no momento de férias, o volume de resíduo gerado vai ser em função de quem está ali usufruindo da residência. Então a ANDA ela já coloca essa cobrança pela tarifa de água como a mais eficiente, ela não obriga o município, ela obriga que seja feita a arrecadação. Eu também concordo inteiramente com o senhor nessa questão da cobrança do resíduo. Com relação à reciclagem, outra percepção muito importante. Por quê? Se falava-se, vamos pegar 10, 15 anos atrás, em disposição ambientalmente adequada do Brasil. O que vinha na cabeça? Aterro sanitário. Então, seria um programa muito forte e muito importante, que era de lixão zero, e o Brasil precisava implantar aterro sanitário no contelado, que a disposição ambientalmente adequada era aterro sanitário, mas não. Existem outras formas da gente realmente valorizar aquele resíduo, antes que a gente realmente descarte ele na natureza, no aterro sanitário. Seria, sim, de forma da percepção da engenharia, a forma da gente dispor de forma ambientalmente adequada. Só que a gente pode colocar outros processos antes de enviar esse volume, igual vocês comentaram, vocês conseguiam reduzir 60% do volume que ia para aterro sanitário. E o que é esse 60%? Você estava gerando diretamente benefício, porque você tinha ali uma associação de catadores ou uma cooperativa funcionando bem. Não era rentável, mas ficava no 0 a 0, você gerava benefícios sociais com isso. Por outro lado, gerava economia para o município. Se a gente pensar em município, no geral, na média brasileira, a gente paga R$100 a tonelada para poder dar no aterro sanitário, esses 60% que vocês economizavam era indiretamente benefício para a prefeitura de outras frentes. Então, o que a gente tem visto muito hoje é a BNT tem mudado um pouco dessa lógica. A BNT agora até trouxe algumas padronizações da NBR nova, que ela traz alguns conceitos de resíduo. Ela define ecoparque. O que seria um ecoparque? Uma ecoindústria, uma central de valorização de resíduos. E até falo isso com propriedade, que a gente tem visto muito isso no Brasil afora. Até mês passado eu estava em Vitória. Em Vitória a gente tem muitas iniciativas de centrais de valorização de resíduos. Também agora, no final do mês passado, a gente teve a Feira Nacional de Resíduos Sólidos, junto com a Feira de Saneamento Básico de São Paulo. E o pessoal pregou muito isso. É realmente implementação de ecoparques, ou seja, você não vai implementar no município somente um aterro sanitário. Antes do resíduo chegar no aterro sanitário, a gente pode optar por uma compostagem, a gente fortalece os catadores lá na ponta também com a coleta seletiva, já vindo o resíduo mais limpo. Se o resíduo viesse limpo, vocês aproveitavam até mais financeiramente, porque provavelmente vocês tinham muitas perdas aí de eficiência, porque com o resíduo que chegava sujo. A gente até fez uma visita agora na Vitória, e o pessoal da Associação de Catadores, mesmo com a coleta seletiva, o pessoal não respeitava bem os benefícios da coleta seletiva e perdia cerca de 50% do resíduo que chegava. Era resíduo sujo e a pessoa não consegue fazer segregação na fonte. Então, qual seria o foco dessas ecoindústrias, dessas centrais de valorização de resíduos? É aproveitar o máximo possível ao longo da rota tecnológica, seja para fazer uma compostagem, seja para fazer um aproveitamento ali com a associação de catadores, e aí a gente fala de um problema muito importante, que é valorizar esse público, é um público muito sensível. Se a gente fizer uma média no Brasil, o catador de material reciclado que vive somente disso, ele vive por mês com 300, 350 reais por mês. Como que vai planejar que ele vive com 300 reais? O município não tem. Então, a valorização da coleta seletiva é importante, a valorização da reciclagem é importante, a priorização de outras fontes que não somente o aterro sanitário é importante, seja compostagem, onde também está em voga aí o tratamento térmico para a geração de resíduos, é uma oportunidade também. Quanto mais escala a gente tem, mais alternativas a gente tem. Então, essas centrais de valorização de resíduos
são uma alternativa muito viável, sem esquecer do arroz com feijão. É aquela reciclagem ali do município, trabalho vai ter, é um público difícil de se organizar, o pessoal já tem essa mente muito empreendedora, eles trabalham sozinhos, tem o hábito de trabalho deles. Se minha prefeitura, do dia para a noite, falar, pessoal, vamos abrir aqui uma associação, vocês vão trabalhar de 7 às 6, o caminhão de vocês vai ter que ir assim assado, a gente vai fazer isso para poder dar apoio, funciona? Às vezes não, porque o pessoal vai entendendo. O pessoal da coleta seletiva, eles têm os hábitos deles, tem que ser respeitado isso, tem que chamar eles para a mesa também para poder conversar, porque só assim a gente consegue realmente revitalizar. Eu falo que é criar do zero, porque o senhor já está aí a prova viva que já funcionou aqui. Então é revitalizar o que já tinha de iniciativa no município. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma ótima noite. Muito obrigada.